Olha, uma alegria chegar mais uma vez até você através do programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados. Quero agradecer a sua companhia aqui mais uma vez no programa Andando com Cristo. Este programa que é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E sempre esta abertura é uma oportunidade de mandarmos também nosso abraço àqueles que nos acompanham, que nos assistem, aqueles que estão no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, sempre também na nossa companhia aqui no programa Andando com Cristo e acompanhando a programação aqui da TV Grandourados, que é a TV local, a TV da família douradense. Hoje eu quero convidar você para participar do nosso congresso de evangelização. O tema é Ide e Pregai. Nós vamos receber aqui o reverendo Antônio Sperber, que é um pastor da nossa igreja, mora em Governador Valadares, e ele vem para abordar este tema sobre a evangelização, o Ide e Pregai o Evangelho. Às vezes você ouve muita pregação, mas ouve pouco o Evangelho, e o foco é o Evangelho, dentro de uma visão reformada, dentro de uma visão bíblica, focalizando a mensagem do Evangelho. Será um congresso muito precioso. Esse congresso vai acontecer na nossa igreja nos dias 18, 19 e 20 agora de setembro. Não é congresso de cura, de libertação, não é congresso onde nós vamos prometer aqui milagres, é um congresso onde vamos falar do Ide de Jesus, anunciar o Evangelho da graça de Deus. É claro que onde o Evangelho chega, ele chega levando libertação, transformação, mudança de vida. Nós sabemos que é Deus quem cura todas as nossas enfermidades, só não temos o direito de fazer propaganda em cima disso. Então, Deus que te abençoe, fica aí o convite para você estar conosco nessa programação, 18, 19 e 20 de setembro, ali na Igreja Central de Dourados. Você é nosso convidado, aguardo você lá, tá bom? Nós vamos para um intervalo e voltamos para falar exatamente sobre este assunto e falarmos também da postura da Igreja Presbiteriana como uma igreja reformada na comunicação do Evangelho nos nossos dias. Não saiam daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos seguindo aqui o programa Andando com Cristo. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando Jesus deu à igreja uma grande comissão. E como é bom quando nós entendemos o papel da igreja, como é bom nós compreendermos a nossa razão de viver, a nossa razão de existir.
Quando a Bíblia fala do homem perdido, é aquele homem que não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai. Esse é um homem perdido. Não é só perdido no sentido de estar completamente afundado numa vida cheia de pecado e miséria, não. É também não saber o rumo. Às vezes você não se considera o mais perdido dos homens, mas não tem certeza onde você vai passar a vida eterna. Então você está perdido também, mesmo não sendo um pecador notório, tá bom? O texto diz assim, olha só, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre esta grande comissão que Jesus deu à igreja e que a igreja vive neste mundo para cumprir este mandato de Jesus, esta grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto começa... o contexto dele, quando Jesus já havia sido ressurreto dos mortos, quando Jesus falou estas palavras que eu acabei de ler para você, já tinha passado pela cruz, ele já tinha passado pelos 3 dias do túmulo, ele já havia ressuscitado de entre os mortos, ele já havia aparecido com o seu corpo ressurreto perante os seus discípulos, perante os apóstolos, ele já havia compartilhado com eles algumas coisas referentes ao reino de Deus, ele já havia sentado com eles às margens do lago de Genezaré, onde eles assaram um peixe e comeram juntos, ele já havia voltado para Pedro e dito para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro já havia respondido: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus já tinha passado por estes momentos, quando ele então finalmente depara com seus discípulos, antes dele ser assunto aos céus, e diz assim, olha, e ele diz aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a Cristo, no céu e na terra. Cristo tem toda a autoridade. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que, quando nós pronunciamos o seu nome, quando nós o invocamos em espírito e em verdade, o céu se alegra e o inferno treme, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Muitas pessoas tentam negar a Cristo, se declarar ateus, ou descrentes, ou avesso ao Evangelho, mas é uma tremenda perda de tempo, é uma tremenda infelicidade. Toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Eu vou te dar um exemplo disso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre o respeito que nós devemos às autoridades constituídas pelo Estado. Poderíamos citar aqui um presidente da República, um deputado, um senador, deputado estadual, federal. Poderíamos citar aqui a figura do prefeito, dos seus secretários, um vereador. Poderíamos citar aqui a figura de um juiz, um desembargador, uma autoridade militar, uma autoridade civil, ou enfim, aquelas que mantêm a ordem social e aquelas que falam em nome do Estado. A Bíblia manda respeitar as autoridades porque elas são ministros de Deus. Só que essas autoridades têm uma diferença da autoridade que nós estamos falando aqui de Jesus, porque toda autoridade foi dada a Jesus Cristo nos céus e na terra. Então, ele tem uma autoridade que está intrínseca à pessoa dele. Ele tem uma autoridade plena, uma autoridade ampla.
É diferente das autoridades deste mundo, seja ela uma autoridade religiosa, política, militar, enfim, o magistrado. É uma autoridade deste mundo, a autoridade humana, é uma autoridade delegada. Você não tem autoridade por si só. Quando Pilatos falou para Jesus assim, você sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar ou até para te matar. E Jesus vira para ele e fala assim, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não lhe fosse dada. Ou seja, Jesus está reconhecendo que de fato Pilatos tinha essa autoridade, como de fato declarou a morte de Jesus, mas Jesus está dizendo, você não a teria se Deus não tivesse delegado aos homens esta autoridade. Então é uma autoridade delegada. Uma certa feita conversando com um prefeito, e ele disse, eu não sou o prefeito, eu estou o prefeito. Perfeitamente entendida a função do cargo. É uma autoridade delegada, ela tem prazo de validade, ela tem tempo, e se exercer bem, se não exercer bem, as leis do país podem até antecipar isso e tirar a autoridade dele antes, porque é uma autoridade delegada. Por natureza, todos nós, seres humanos, somos rebelados contra todo tipo de autoridade. Então, quando eu vejo alguém se rebelando contra a autoridade de Cristo, dizendo coisas absurdas, blasfêmias, se declarando ateu, enfim, não é nenhuma novidade, porque todo ser humano é rebelado contra todo tipo de autoridade. Se Deus não vier ao encontro deste homem, transformando, dando uma nova vida, ele continua rebelado. Rebela contra um pai, rebela contra uma mãe, rebela contra as autoridades constituídas, enfim, ele é rebelado, por isso tanta anarquia no nosso país. E você fala, de onde vem tanta anarquia? É do sistema político, é isso, é insatisfação? Também. Mas, por natureza, o homem é rebelado contra todo tipo de autoridade e gosta de falar das autoridades, até porque as leis, as autoridades tolhem a liberdade de algum. É diferente desta autoridade que Jesus está dizendo aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade por si mesmo, ele tem uma autoridade intrínseca da sua pessoa. E quando foi prometido a Davi que dele viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo, foi falado para Davi, que era rei, o seguinte, olha, o reinado deste Messias é um reinado eterno, é uma autoridade diferenciada. Porque às vezes você escapa da autoridade aqui, mas você nunca vai conseguir escapar da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem autoridade para te levar para o céu, como ele tem autoridade para te lançar eternamente no inferno. Então quando nós proclamamos o Evangelho, nós não estamos aqui para bajular os homens, apresentando Jesus como um coitadinho, você tem que ter compaixão dele, como aquele crucificado, judiado naquela cruz, de jeito nenhum. Ele, da cruz ele desceu ao túmulo, do túmulo ele ressurgiu, e do túmulo que ele ressurgiu, ele subiu à sua glória e está assentado à destra do trono de Deus, onde ele governa sobre toda a terra. Ele não governará num milênio ideológico aí para um futuro, e nem governará somente no futuro, quando ele instituir o juízo sobre a terra. Ele governa hoje, como sempre governou, sobre todas as coisas. O seu reino não tem fim. É isso que ele está dizendo aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a sua autoridade é uma autoridade delegada, mas a autoridade de Cristo é uma autoridade intrínseca dele, da sua majestade, da sua soberania, da sua deidade, da sua divindade. É uma autoridade que não tem comparativos. É por isso que ele disse certa feita, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas o meu reino é eterno, é muito além deste mundo. Ele governa sobre as coisas visíveis e sobre as coisas invisíveis. Então, nós estamos analisando aqui Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade sobre todos os reinos,
ele tem autoridade sobre as coisas visíveis, ele tem autoridade sobre as coisas invisíveis, ele tem autoridade sobre todos os principados, potestades, sobre todas as hostes infernais, ele tem autoridade suprema sobre todas as coisas, toda a autoridade. Não é uma pitada, uma dose, um pouco de autoridade me foi dada no céu e na terra. Tendo falado isto, Jesus dá um mandamento aos seus discípulos, uma ordem, uma missão, uma comissão. E é por isso que nós falamos com autoridade. Não uma autoridade nossa, não temos em nós mesmos, mas uma autoridade que vem do trono da graça de Deus, uma autoridade que Jesus deu à sua igreja, aos seus discípulos. Tanto que a igreja não tem similar sobre a face da terra. Não tem associação, não tem instituição, não tem nação, não tem país. Não há nada que se iguale à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem instituição de ensino, não tem instituição que cuida de saúde, de refugiados, não tem outro similar à igreja, que tenha a identidade da igreja. Por exemplo, o Estado pode fazer um casamento, mas só a igreja pode invocar a bênção de Deus sobre aquele casamento. A igreja tem uma autoridade para a proclamação do Evangelho que vai muito além dos limites de uma lei, vai muito além dos limites de uma autoridade. Então, Jesus, que tem toda a autoridade, e antes dele autorizar a igreja a ir por todo o mundo que ele mesmo criou, para pregar para seres humanos que ele mesmo criou a sua imagem e semelhança, ele diz aos seus discípulos isso: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Então, aquele que tem autoridade nos manda sair pelo mundo proclamando o Evangelho com a autoridade que lhe é própria, com a autoridade com a qual ele autorizou a igreja. É como quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. E ele disse: mas Senhor, eu vou chegar diante de Faraó, o todo-poderoso Faraó, e eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que, em nome de quem? Aí Deus então disse: você vai dizer que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é que te mandou ir a ele para tirar o seu povo do Egito? Mas e se ele perguntar o nome desse Deus, o que eu falarei? Fala que o eu sou, o Deus soberano que criou os céus e a terra e tudo que nela há, é quem tu mandou. E Faraó endureceu o coração, Deus mandou as 10 pragas lá sobre o Egito, até que Faraó permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. Então, com que autoridade Moisés chegou diante do todo-poderoso Faraó? Ele chegou com a autoridade de um Deus que o havia chamado. A igreja neste mundo não é diferente. E a autoridade aqui não é autoritarismo, não é arrogância, não é absolutamente força humana, mas é a força espiritual, a força divina, aquela que está sobre a igreja. É por isso que a igreja vence todos os obstáculos, é por isso que a igreja já venceu tantas partidas neste mundo, já venceu tantas lutas neste mundo e continua firme, proclamando o seu evangelho de geração em geração. Quantos que já profetizaram, profetas do desespero, que profetizaram o fim da igreja, a derrota da igreja, a igreja como se estivesse importunando o mundo e que a igreja iria acabar, e a igreja está mais firme do que nunca, proclamando o evangelho com esta autoridade. É porque o cabeça e rei da igreja, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. No segundo bloco do programa, não saia daí, nós vamos falar sobre este ide de Jesus e os limites deste ide de Jesus. Não só os limites, o alcance deste ide de Jesus. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós estamos analisando este mandamento de Jesus, a grande comissão de Jesus à igreja. Depois de Jesus dizer que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ele volta para os seus discípulos, para a sua igreja, e diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos como igreja uma autorização daquele que governa sobre todas as coisas para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E esse é um dever da igreja, eu o reconheço, é um dever difícil de cumprir. Falar para um homem que não quer ouvir, falar para um coração endurecido, é uma tarefa por demais grande, mas é a tarefa da igreja. Nós temos inúmeras histórias maravilhosas de pessoas, missionários, pastores, crentes, irmãos em Cristo, crianças, pregando o Evangelho e a pessoa não queria ouvir, e de repente a graça de Deus cai no coração daquela pessoa para que ela ouça o Evangelho, reconheça Jesus como seu Salvador, creia nele e seja salvo. Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, eu prego o Evangelho. E eu não me envergonho do Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho do Cristo crucificado. O Evangelho daquele que morreu na cruz e derramou o seu sangue na cruz para salvar pecadores que nele creem. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Não tem coração que possa resistir o poder do Evangelho. O eleito, onde ele estiver, ele vai ouvir o Evangelho e vai se render ao Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê.
E Jesus então está dizendo: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo cristão, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus está dizendo: ide, e indo vocês façam discípulos. Discípulos para quem? Aqui está uma grande coisa que você precisa de compreender. Fazer discípulo em todas as nações. Para quem? Para a sua igreja. Muitas pessoas que fazem discípulos para eles mesmos, muitos líderes que fazem discípulos para eles mesmos. Fazem discípulos não para Cristo, mas para eles. Não para Cristo, mas para uma denominação, para uma igreja local. Nós precisamos de aprender a fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. As igrejas estão cheias de adeptos, mas poucos discípulos de Cristo. Gente que tem compromisso com Deus, gente que não amarela diante das lutas da vida. Gente que é discípulo de Cristo quando vem as lutas, as adversidades, quando vem as perseguições, quando vem as enfermidades, quando vem as tribulações, mantém o seu coração fiel. Agora, se é só um adepto, quando vem a luta, ele abandona e foge. É igual a mulher de Jó. Abandona esse teu Deus e morre. É assim, quando é apenas um adepto, não é um discípulo. Então Jesus está mandando fazer discípulo para Ele. Discípulo que possa se levantar em nome dEle. Quando estiver sozinho, longe da sua igreja local, ele continua sendo discípulo, porque ele foi feito um discípulo de Cristo, não um adepto de uma denominação, não um adepto de uma religião, não um adepto de uma igreja, não um discípulo de um pastor. Eu sigo aquele pastor. Você está redondamente enganado. E eu falo como pastor, eu falo aos membros: não sigam pastor, sigam a Cristo. Siga a palavra de Deus. Eu, como pastor e pregador, se eu falar alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, você, por favor, não me dê ouvido à palavra de Deus. Porque o profeta de Deus, ele só pode falar aquilo que está na palavra de Deus. E Jesus está dizendo: ide, prega o evangelho, faça discípulo, batize esses discípulos. Olha que autoridade que Jesus deu à sua igreja. É a igreja que recebe esse discípulo de Cristo e que o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o faz entrar para a igreja visível de Cristo, a comunidade dos eleitos, a comunidade dos salvos, para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a autoridade que o Estado não pode ter, que a cidade não tem, que a nação não tem, que nenhuma autarquia do governo tem, que nenhuma entidade educacional, nenhuma entidade que cuida de saúde, que cuida de cultura, nenhuma autoridade é dada para estas entidades receber um discípulo de Cristo e batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e integrá-lo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a autoridade que Jesus deu à sua igreja. Evangelização implica em comunicar o evangelho, o amor de Deus para as pessoas, para que crendo sejam batizadas e incluídas na igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E ele complementa dizendo assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui entra o papel do ensino. A igreja primitiva entendeu que a sua missão estava baseada em pelo menos 3 coisas básicas. Um é o querigma, ou querigma, o anúncio, a proclamação do evangelho. A outra era a koinonia, a comunhão. Pregou o evangelho, agora você vai receber esta pessoa na comunhão. E o outro tripé desta igreja era o didasco, o ensino. Não basta você proclamar o evangelho, alguém crê em Cristo como Salvador, é batizado e agora não recebe o ensino da palavra de Deus, que vai fortalecer o coração dele na graça de Deus e vai fortalecer o coração dele na comunhão com Deus.
Uma certa feita dei carona a uma pessoa. E ele, ao receber aquela carona, ficou muito entusiasmado. Estava comigo a minha esposa dentro do carro e estava comigo uma irmã da igreja, superintendente da escola dominical. E aquele moço entrou no carro, um moço da meia-idade, e começou a conversar e logo se apresentou que era um policial e começou a usar uns palavrões, um palavreado baixo, e não respeitando a esposa do lado, a outra pessoa, uma senhora que estava conosco. E logo então eu tomei a palavra e disse: olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana, está aqui minha esposa, está aí uma irmã da igreja. E quando eu falei isso, ele deu uma brecada naquele palavreado sujo dele e falou: oh, desculpa, a paz do Senhor, irmão, eu também sou um crente em Cristo, a paz do Senhor, e desculpa aí, e começou a querer falar do Evangelho. É o tipo da pessoa que foi batizada, mas não foi discipulado. Jesus disse assim: não é só pregar o Evangelho e batizar as pessoas, elas precisam ser discipuladas, ensinadas na palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja presbiteriana é uma igreja que tem um zelo com o ensino da palavra de Deus. Nós entendemos que não é só pregar e batizar a pessoa, ela precisa de ser ensinada a guardar a palavra de Deus, ensinada a andar com Deus, ensinada a se portar como um cristão, a falar como um cristão, a agir como um cristão. É uma igreja bíblica, reformada. Alguns falam: a igreja presbiteriana, pastor, é uma igreja tradicional. Não, não é uma igreja tradicional. Porque uma igreja tradicional é uma igreja que segue uma tradição. É uma igreja que deixa a palavra de Deus de lado e segue uma tradição. E as pessoas estão ali por tradição. Não estão ali porque ouviram a palavra de Deus e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. A igreja presbiteriana não é uma igreja tradicional, ela é uma igreja protestante, reformada, evangélica, histórica. Mas ela não é uma igreja tradicional porque ela não segue uma tradição, ela segue a palavra de Deus. Então ela é uma igreja reformada, sempre se reformando. Reformando não segundo os padrões contemporâneos desta humanidade, não seguindo as inclinações deste mundo, mas se reformando segundo a palavra de Deus, segundo estes ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É papel da igreja pregar e batizar as pessoas, mas também ensiná-las a adorar a Deus, porque antes não sabia, adoravam ídolos, ou não adorava nada, não adorava a Deus. Não basta você não adorar um ídolo, você precisa de adorar a Deus. Não, pastor, eu não adoro o ídolo, imagem, mas também não adoro a Deus. Que vantagem que tem nisso? Adorar a Deus, a ler a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a proclamar a palavra de Deus. Então, ensinando-os, discipulando, ensinando a guardar todas as coisas. E a promessa final de Jesus é maravilhosa, porque ele diz assim: vocês não irão sozinhos. Eu estou aqui proclamando o Evangelho, você está na sua casa me ouvindo. Estamos falando aí de um congresso de evangelização que vamos ter na igreja, onde vamos tratar estes assuntos, a proclamação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, porque se você ama uma pessoa, você vai falar de Cristo para ele, você vai falar do amor de Deus para ele, para que ele não morra sem salvação, sem conhecer o amor de Deus. Mas eu estou falando aqui o Evangelho na certeza de que o Espírito Santo de Deus pode levar esta mensagem ao seu coração e tornar você uma nova criatura em Cristo. E Jesus está dizendo aqui: vocês não estarão sozinhos nesta tarefa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é que a igreja nunca estará sozinha na terra. E não está só nesta palavra de Jesus aqui, esta segurança que a igreja tem de proclamar o Evangelho, sabendo que
Este ministério que é dado à igreja, ele é alimentado pelo Senhor Jesus Cristo, e a igreja não está sozinha neste mundo, desacreditada, dando murros no vento, não. Jesus está conosco, é Ele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Apocalipse capítulo 1, quando João tem a visão apocalíptica lá da ilha de Patmos, ele tem a visão das 7 igrejas da Ásia, e a primeira coisa que Jesus manifesta a João, num tempo que a igreja estava sendo perseguida, era mostrar a presença dele na igreja. E de repente você lê Apocalipse 1 e vê lá Cristo ressurreto, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, uma referência às 7 igrejas da Ásia, que representa a igreja de Cristo neste mundo. Cristo está lá ressurreto, passeando no meio da igreja, dizendo para a igreja: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua tribulação, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja proclama este evangelho, a igreja vai nesta autoridade de Cristo, proclamando o evangelho, recebendo na igreja de Cristo aqueles que se convertem a Ele e que creem em Cristo como seu Salvador. Você aí na sua casa, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo agora, confessando-o como seu Salvador, como seu Senhor, recebendo esta nova vida em Cristo. Você vai procurar a igreja vai batizá-lo, recebê-lo no corpo de Cristo e integrá-lo no corpo de Cristo. Toda a autoridade Deus deu à igreja para integrar pessoas no corpo de Cristo, proclamando o evangelho, batizando, ensinando, e a promessa de Cristo: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou entusiasmado com o evangelho, com a proclamação do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crer no evangelho e entregar a Cristo a sua vida, é agora. Você pode ser salvo e receber uma nova vida, começar uma nova jornada com Cristo. Nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa deste dia. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós voltamos aqui no último bloco do programa Andando com Cristo para encerrar esta programação, deixando aqui o convite para você estar na nossa igreja neste próximo domingo, Igreja Presbiteriana de Dourados, bem no centro da nossa cidade, também conhecida como Igreja do Relógio. Ali nós proclamamos a palavra de Deus com muito amor, com muito carinho, desejando que Deus salve a sua vida. Não tem coisa melhor do que ser um salvo, de ter a segurança da salvação e a vida eterna. Nós vamos orar por você.
A nossa escola dominical é às 9 horas e o culto às 19 horas. E não perca o nosso congresso de evangelização. É uma alegria recebê-lo conosco ali. Nós vamos orar por você e pela sua família. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem nós tributamos honra, louvor e glória, e ao Espírito Santo, que nos santifica, nos fortalece, nos encoraja, santifica o coração daqueles que nos ouvem agora e ouvem a palavra do Senhor, para que entregue a vida ao Senhor, aos teus cuidados, e possa ter também esta salvação e a vida eterna. Obrigado porque o mesmo Jesus que disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, é o mesmo também que nos deu autoridade para fazermos isto, e é o mesmo que nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a Ele que nós clamamos neste momento, que chegue até o coração daqueles que nos ouvem, levando a salvação, levando a nova vida, que o Santo Espírito de Deus aplique este Evangelho poderoso ao coração dos nossos telespectadores, para trazer uma nova vida, para trazer a paz dentro deste lar, dentro deste coração. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Não saia daí, continue na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se não tiver